Olá, meus queridos, bem-vindos à nossa série de estudos sobre o Apocalipse. Nós estamos de volta com esta série maravilhosa, estudando este material de estudos. Olha só, Apocalipse, Revelações de Esperança. Nós já estamos aí há vários meses estudando este material. Já produzimos 13 vídeos, 13 lições já foram apresentadas. Você que já assistiu as 13 lições e queira assistir novamente, os nossos vídeos estão aqui no canal. E você que não assistiu os 13 vídeos, você pode aqui no canal ter acesso a eles, tendo a Bíblia aberta, ok? Anderson, mas eu não ganhei este estudo bíblico. Não tem problema. O importante é que você tenha a Bíblia aí em mãos, estando com a Bíblia aberta, assistindo aos vídeos, no seu tempo você vai aprender em nome de Jesus verdades importantíssimas para a sua vida e para a vida da sua família. Ok? Em nosso último vídeo nós aprendemos sobre a doutrina do santuário, um tema importante, foi a lição de número 13, e eu gostaria que você que não assistiu, assista, é importante. Você que já assistiu, mas ficou alguma dúvida, assista novamente o vídeo com tempo, tenha a Bíblia aberta, eu tenho certeza em nome de Jesus que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Hoje nós vamos aprender sobre a lição de número 14, a Igreja de Deus. Também é muito importante o tema de hoje. Mas antes eu quero convidá-los para juntos orarmos ao Pai Celestial. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de abrirmos a Tua Palavra. Fale ao nosso coração neste momento, Deus eterno. Que Teu Espírito Santo possa tocar os corações neste momento, porque vão aprender sobre a Igreja de Deus, sobre a Tua Igreja, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por todos que terão acesso a este material. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, é a página 64 de nosso guia. Você que tem aí o guia de estudos, ok? 64, a Igreja de Deus. É um tema importante. Eu gostaria já de início, dizer a vocês que no mundo hoje existem várias religiões. Por exemplo, o cristianismo é a maior religião do mundo. Em segundo lugar vem então o Islã. Mas o cristianismo ele está dividido em milhares de denominações cristãs ou de organizações cristãs. São aproximadamente 47 mil igrejas cristãs no mundo, ok? São 47 mil organizações religiosas, mas todas elas dizem seguir a Jesus. No entanto, no cristianismo você vai então se deparar com várias divergências teológicas. Você vai encontrar cristãos que acreditam na Trindade, você vai encontrar outros cristãos que não acreditam, negam que o Espírito Santo é uma pessoa. Você vai ter cristãos que acreditam no batismo por aspersão, já outros acreditam no batismo por imersão. Há cristãos que acreditam que o domingo é o dia do Senhor, outros já acreditam que o sábado é o dia do Senhor. Há cristãos que acreditam no arrebatamento secreto da igreja, outros já não. Acreditam que Jesus virá de maneira visível, gloriosa. Então são algumas questões teológicas que divide os cristãos, os bilhões de cristãos no planeta. Bom, se há, Anderson, então, milhares de organizações cristãs dentro do cristianismo, qual delas está com toda a verdade? Como eu vou saber se a igreja que eu frequento, que eu sou membro, está pregando toda a verdade? A questão, meus amados, é irmos para a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, só a Escritura. Então, para que eu venha saber se a igreja que eu frequento está pregando todas as verdades, eu preciso ir para a Bíblia. Eu tenho que, então, testar se a minha igreja está de acordo com a Bíblia. Se está pregando toda a verdade e não apenas algumas verdades. Então, nós queremos entrar neste assunto de hoje e permita que o Espírito Santo fale ao teu coração. A nossa primeira pergunta em nosso guia de estudos é: que grande sinal viu o profeta João no céu? Apocalipse capítulo 12 e o verso 1. Você que tem a Bíblia aí, por favor, vá comigo para Apocalipse capítulo 12
Então nós iremos ler a partir do verso 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, a visão, ou o grande sinal que o profeta João viu no céu, é uma mulher vestida do sol. Agora nós temos que entender o que é que esta mulher vestida de sol significa no livro do Apocalipse. Lembrando que, se nós estamos nesta série de estudos sobre o Apocalipse, vocês já aprenderam que o livro do Apocalipse é um livro carregado de simbologia. Então, esta mulher aqui, vestida de sol, ela simboliza algo aqui em profecia no livro do Apocalipse. Então, na profecia, a mulher pura, porque esta mulher aqui do capítulo 12 é uma mulher pura, ela significa ou representa a igreja de Deus na terra, a igreja verdadeira de Deus na terra. Nós vamos para o livro de Efésios, no capítulo 5, para que vocês possam então ver que a igreja, ou melhor, mulher em profecia, simboliza a igreja. Efésios capítulo 5, o verso 23, ok? Diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E no verso 25 fala assim, ó: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então você percebe aqui que a figura da mulher aqui é usada no contexto profético, de profecia, aqui no Apocalipse, para simbolizar a igreja. Assim como o marido tem que amar a sua mulher, Cristo também ele ama a igreja. Assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Então aqui, no capítulo 12 de Apocalipse, esta mulher vestida de sol, é uma mulher pura, ela simboliza a igreja verdadeira de Deus. Aí nós temos aí o símbolo do sol. E o que o sol, então, ele simboliza aqui em profecia? Eu quero ler um texto com vocês, lá em Salmos 84, 11. Diz assim, ó: porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, quem é o sol aqui? O símbolo do sol aqui, na profecia, é a glória de Deus. E aí nós temos aqui também a lua, que reflete a luz do sol, representa o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, que refletia a obra de Jesus. Aí quando você vai para o livro de Hebreus, no capítulo 9, Hebreus no capítulo 9, a partir do verso 9, nós não vamos ler todo ele, mas fala bem assim, ó: é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então veja bem, aqui aí tem um verso 23, também um verso 24, você pode ler depois aí na tua Bíblia, no capítulo 9 de Hebreus, repetindo então o que eu comentei. Disse, a lua aqui no relato de Apocalipse 12 desta mulher, reflete a luz do sol, representa o sistema de sacrifício do Antigo Testamento que refletia a obra de Jesus, ok? Então é isso aí. E aí outra coisa, ó, as 12 estrelas da coroa simbolizam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Lucas capítulo 6, verso 13, você pode conferir lá. O conjunto de astros também representa a orientação profética que marca os sinais dos tempos. Aí tem vários textos aqui no nosso guia de estudos. Não tem como ler todos, porque senão o nosso estudo fica muito longo, tá bom? Então, ok, vamos para a pergunta de número 2. Que outro grande sinal João viu no céu? Voltemos para Apocalipse capítulo 12, verso 3. Diz a palavra de Deus:
Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, o profeta João, ele viu aqui um dragão, correto? Ele viu aqui um dragão no céu. Bom, esse símbolo aqui, ou poder, ele é identificado, queridos, como a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Lá no verso 9 do capítulo 12, diz assim, ó, acompanhe comigo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, quem é este dragão aqui? O que é que ele simboliza aqui em profecia no capítulo 12 de Apocalipse? O próprio Satanás, que também é chamado de diabo ou Lúcifer, aquele anjo perfeito que foi criado perfeitamente por Deus, mas que pecou no céu, se rebelou contra Deus, e nós aqui já estudamos sobre este tema também. Então, esse símbolo ou poder é identificado como a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O dragão é o inimigo de Deus, e sua rebelião ocorreu no céu, quando se opôs ao governo divino e desejou então ser semelhante ao Altíssimo. O profeta Isaías também trata sobre essa questão lá no capítulo 14 e nos versos 13 e 14. Agora nós vamos aqui para a pergunta 3. O que levou o dragão a perseguir a mulher? Porque o capítulo 12 de Apocalipse está tratando de uma perseguição. O dragão, que é o diabo, está perseguindo esta mulher pura, está perseguindo esta igreja pura e verdadeira. Vamos lá. Capítulo 12 de Apocalipse, o verso 4 e o verso 5. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. É interessante notar que aqui no verso 4, o profeta cita, ele diz que a cauda deste dragão arrastava a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, aqui também está nos levando para o que nós já estudamos sobre quando Satanás foi expulso do céu. Ele não foi expulso sozinho do céu, mas veio com ele também um grande número, a terça parte de anjos vieram com Satanás, porque eles foram enganados por Satanás, foram enganados por Lúcifer. Então, naquela batalha lá no céu, Jesus teve que expulsar estes outros anjos também junto com Satanás. Então, por isso que ele arrastou as estrelas, que é o símbolo aqui dos anjos. Bom, vamos lá. Vamos aprender mais alguma coisa sobre o que nós acabamos de ler aqui. Você percebe que no texto que nós acabamos de ler, no verso 4, também está falando sobre, olha só, o dragão se deter em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Bom, o Messias, Jesus Cristo, ele estava prometido à igreja, certo? Desde o Antigo Testamento. Nós encontramos lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15, ok? Já temos uma profecia ali sobre a primeira vinda de Jesus, aquele que viria para pisar na cabeça da serpente, para destruir as obras de Satanás. O Messias, Jesus, aquele que viria para redimir o fracasso do homem caído, pós-queda de Adão. E também o profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6. Você pode ler depois. Então, Jesus já estava prometido à igreja desde o Antigo Testamento. E foi profetizado, então, que ele haveria de reger as nações com a vara de ferro. Você pode confirmar isso, por exemplo, em Apocalipse 19, do verso 13 até o verso 16. E Salmo também, Salmo 2, do 7 ao 9, tá? Satanás, então, que arrastou a terça parte dos anjos, como já falei para vocês, usou, então, o Herodes, que governava, queridos, a Judéia, para tentar, então, matar Jesus assim que ele nasceu. Isso lá em Mateus, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 18, você vai encontrar o que eu estou dizendo. E aí José e Maria foram, então, avisados por um anjo do Senhor e fugiram para o Egito, cumprindo o que fora profetizado em Jeremias, no capítulo 31, no verso 15, e também em Oséias, no capítulo 11, no verso 1. Então, o dragão aqui, do capítulo 12 do livro do Apocalipse,
Ele procurou destruir Jesus e também a igreja por meio do Império Romano. Então a profecia aqui do capítulo 12 também está tratando do momento em que Satanás tenta matar Jesus, quando Jesus ele veio e nasceu da Virgem Maria, ele tenta matar o Messias, ele não consegue fazer isso, agora ele vai tentar destruir a igreja de Jesus através do Império Romano, né? Roma, que é identificada pelas 7 cabeças de Apocalipse 12, o verso 3, olha só aqui, ó. No verso 3 fala assim, ó, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Também aqui é uma referência não só a Satanás, que é o poder por trás, mas também o Império Romano, o Império Pagão Romano, que perseguiu a igreja de Jesus Cristo, tendo por trás, repito, a ação de Satanás, tentou destruir a igreja de Jesus, e você pode confirmar isso também no capítulo 17 de Apocalipse, nos versos 9 e o verso 18. Repetindo, capítulo 17 de Apocalipse, verso 9, verso 18, ali Satanás usando Roma para perseguir a igreja verdadeira. Os 10 chifres de Apocalipse 12 aqui, voltando para o capítulo 12, o verso 3, os 10 chifres mencionados aqui são as nações que surgiram da desintegração do Império Romano, conforme Daniel capítulo 7, o verso 24 e 25. Eu estou falando de assuntos aqui que nós já abordamos em outros vídeos, por isso que é importante você voltar lá, assistir aos vídeos, porque nós tratamos da questão histórica, a história confirmando as narrativas proféticas, tanto do livro de Apocalipse quanto do livro de Daniel, porque Apocalipse e Daniel são 2 livros proféticos. Daniel está no Antigo Testamento, Apocalipse no Novo Testamento, mas eles estão unidos nesses assuntos proféticos relacionados aí à ação de Satanás e os impérios que existiram na história e que perseguiram o povo de Deus, ok? Porque o Império Romano, que foi o último império dos 4 grandes impérios, Babilônia, os Médios e os Persas, a Grécia, aí por fim Roma, mas Roma foi dividida em 10 nações, Roma perdeu o seu poder político, essas 10 nações mais tarde é o que veio formar então a Europa que nós conhecemos hoje, e claro que a Europa hoje tem, se não estiver enganado aí, mais de 50 países, né? Mas das ruínas do Império Romano pagão surgiu um império religioso que recebe de Roma o poder do Estado, e aí veio então uma tremenda perseguição contra o povo de Deus. E é o que vamos falar um pouquinho mais aqui no estudo de hoje, e já falamos também em outros vídeos, tá bom? Agora, na pergunta 4, como Satanás não pôde destruir Jesus enquanto esteve na terra, o que ele fez com a igreja? Então, voltemos para o capítulo 12 e o verso 13 de Apocalipse. Diz assim, ó. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que é a igreja, né, a igreja pura, que dera à luz o filho varão. Então, também a referência, né, também ao nascimento de Jesus. Então, só repetindo para ficar claro, o profeta João aqui, nesta profecia, nesta visão que é dada a ele, ao mesmo tempo está mostrando de Satanás, quando Jesus nasceu da Virgem Maria, Satanás tenta matar Jesus, usando Herodes, não conseguiu, agora Satanás vai tentar destruir a igreja de Jesus. É isso que o texto aqui, de forma simbólica, está nos dizendo. Então, o verso 14. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, em outras versões da Bíblia, vai estar assim, por 1260 dias, esta mulher, então, ela foi sustentada no deserto. A minha Bíblia diz aqui, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
Um tempo aqui, ele está simbolizando aqui um ano. Como um ano tem 365 dias, não é isso? Então, um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos. Aí, metade de um tempo é metade de um ano. Nós vamos aqui, então, somar, vamos chegar em 1260 dias em que esta mulher aqui ficou no deserto sendo sustentada. Então, Satanás aqui vai perseguir, vai tentar destruir a igreja de Jesus durante 1260 dias. Porém, vocês já aprenderam que em profecia, um dia em profecia simboliza o quê? Um ano. Então, 1260 dias em profecia significa 1260 anos. Então, durante 1260 anos, Satanás, ele então tentou destruir a igreja de Jesus. Perseguiu a igreja de Jesus. Agora, na pergunta 5, o que aconteceu com a igreja diante da perseguição do dragão, da perseguição de Satanás? Verso 6, aqui do capítulo 12 de Apocalipse, diz a palavra do Senhor. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Olha só, aqui já no verso 6, já cita 1260 dias. Enquanto lá no verso 14, quando nós lemos na minha Bíblia, fala sobre durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Também é a mesma coisa, está se referindo aos 1260 dias. Aí, repito mais uma vez, estamos lidando com profecia. E em profecia, um dia significa um ano. Lá, nós já lemos esse texto em outros vídeos, mas lá em Números 14, eu vou ler com vocês, mais uma vez, lá no Antigo Testamento, o livro de Números, capítulo 14 e o verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. Então aqui, um dia representa, em profecia, um ano. Então, por 1260 anos, meus queridos, a igreja pura de Jesus na história foi perseguida. 1260 anos, Satanás, o dragão aí perseguindo a igreja de Jesus. Então, historicamente, esse período ele começou quando entrou em vigência o edito de Justiniano ali em 1538, que concedeu ao bispo de Roma autoridade tanto religiosa quanto política. Repito, volte a outros vídeos, nós já estudamos sobre este assunto. Perceba que o Apocalipse ele vai voltando, né? Nós vamos voltando aí quase que nos mesmos assuntos para ampliar mais o assunto no livro profético do Apocalipse. Então, em 538, Justiniano, ele vai emitir um edito. Então, o bispo de Roma, ele passa a ter autoridade tanto religiosa quanto política. Lembre-se que das ruínas do Império Romano vai ocorrer, então, o surgimento de uma igreja apostatada, porque o cristianismo passa por um processo de apostasia, onde verdade misturada com mentira, crenças cristãs com crenças pagãs, então há um sincretismo religioso, então uma apostasia surge no cristianismo. E do ano 538, isto vai então até 1798. Então, de 538 até 1798, na história, temos aí um período de 1260 anos de perseguição, é a idade das trevas. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos que eram tementes a Deus, que eram fiéis à palavra de Deus, eles sabiam o que era verdade e o que era heresia. Mas eles foram perseguidos por quererem obedecer à verdade de Deus, porque eles se opuseram às mentiras da igreja de Roma. Infelizmente, eles foram massacrados, foram perseguidos durante esses 1260 anos, conforme
foi mostrada ao profeta João aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Então, quando chegou 1798, Napoleão Bonaparte, então, ele enviou as tropas comandadas pelo general Aloys Berthier para então aprisionar o Papa Pio VI. Aí então, com isto, foi posto aí fim à supremacia do Papa sobre os outros soberanos. Então, meus amados, durante os 1260 anos, as tradições não bíblicas foram consideradas dogmas religiosos, os quais foram impostos por lei civil, e os que se mantinham fiéis às verdades bíblicas eram perseguidos e às vezes martirizados. Olha só. Mas como eu disse, em 1798, a Igreja de Roma vai perder o seu poder. Então, cessa ali a perseguição contra a Igreja pura. Porém, 46 anos depois, de 1798, 46 anos depois, chegaríamos no ano de 1844. E em 1844, uma outra profecia bíblica estava em andamento, que é os 2.300 anos proféticos de Daniel, que nós vamos estudar em breve também aqui em nossa série de estudos. Pois em 1844 acontecia algo extraordinário no céu e também Deus estaria levantando um movimento profético, um povo, uma igreja para dar a última advertência ao mundo antes da segunda vinda de Jesus. Ok? Agora aqui na pergunta 6. Quais são as características determinantes da igreja de Deus, da igreja verdadeira, do povo verdadeiro de Deus? Olha só o capítulo 12, ainda de Apocalipse, e o verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então olha só, quando encerrou a perseguição contra a igreja pura de Jesus, durante os 1260 anos, desta igreja pura aqui, conforme o verso 17, ficou um restante, uma descendência. Olha só, uma descendência. Eu não disse para você agora há pouco que após 1798, 46 anos depois, lá em 1844, iria acontecer duas coisas importantes? Pois bem, vai então desta mulher, desta igreja pura, vai se levantar um restante, uma descendência, um remanescente fiel. E qual que é a característica deste remanescente fiel? Eles procuram guardar os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso aqui é muito importante, meus amados, muito importante, porque a igreja verdadeira de Jesus, ela tem a sua fé em Cristo Jesus como o único meio de salvação. O capítulo 14 de Apocalipse, o verso 12. Você pode depois ler lá. Não, melhor, né? Vou ler com vocês, né? Estou aqui no livro de Apocalipse mesmo. Olha só, capítulo 14 e o verso 12. Diz assim, ó. Olha só o que diz a palavra de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a verdadeira igreja de Jesus tem fé em Jesus Cristo como o único meio de salvação. Vocês já aprenderam aqui em outros vídeos que a salvação é unicamente através de Jesus. Somos salvos, justificados pelos méritos do Senhor Jesus. Mas também a igreja de Jesus, ela observa todos os mandamentos de Jesus conforme ensinados na Bíblia. Então a igreja de Jesus crê na salvação em Jesus Cristo. Então ela crê que somos salvos do pecado, salvos para obedecer os mandamentos de Jesus. E obedecer a todos os mandamentos de Jesus. Apocalipse 12 e o verso 17 diz assim, ó. Vamos lá, voltar de novo. Os que guardam os mandamentos de Jesus. Ok? E quais são os mandamentos de Jesus? Está lá no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20, vocês se lembram? Está lá. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Do verso 3 até o verso 17 de Êxodo capítulo 20.
Só que esta igreja verdadeira de Jesus, ela também tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Vamos para o capítulo 19 de Apocalipse e o verso 10. Note aí, você que está com o teu guia de estudos, mas você que não tem um guia de estudos, risca na Bíblia aí o texto que nós estamos lendo. Diz então o verso 10 do capítulo 19: Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A igreja verdadeira tem fé em Jesus, porque ela acredita e prega que a salvação é unicamente através de Jesus. Mas também a igreja verdadeira de Jesus guarda todos os mandamentos de Jesus, conforme lá Êxodo capítulo 20, verso 13 a 17. Mas também a igreja verdadeira de Jesus tem o testemunho de Jesus. É o espírito da profecia. Queridos, aqui a Bíblia está falando sobre a manifestação do dom profético na igreja verdadeira de Jesus. O dom profético que testemunha sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Para reafirmar a doutrina sobre Cristo. Além disso, o movimento guiado por Deus no tempo do fim, certo? Para conduzir as pessoas às verdades bíblicas negligenciadas, reconhece então que a partir de 1844, 46 anos, repito, 46 anos após o ano de 1798, quando encerrou os 1260 anos de perseguição contra o povo de Deus, contra a igreja pura de Deus. 46 anos depois, a partir de 1844, Deus tem então uma igreja, um remanescente, uma descendência daquela igreja que foi perseguida lá no deserto, na Idade Média, na Idade das Trevas, pelo poder de Roma. Este remanescente, este movimento guiado por Deus, então a partir de 1844 começa então conduzir pessoas às verdades bíblicas. Após 1844, os sinceros filhos de Deus, espalhados nas diferentes denominações cristãs já existentes ali, depois da Reforma Protestante, dentro da Igreja Metodista, da Igreja Luterana, da Igreja Batista, enfim, outras denominações cristãs da época, os sinceros seguidores de Cristo começam então a voltar-se profundamente para as Escrituras. Vão então se deparar com muitas verdades bíblicas que até então estas organizações religiosas que eu citei não estavam pregando e ensinando todas as verdades bíblicas. Apenas algumas verdades, mas outras mais verdades não estavam sendo pregadas por essas organizações após a Reforma Protestante. Mas perceba que é um processo gradativo, porque a Reforma Protestante também foi dirigida por Deus. Mas, repetindo o que eu falei, né? 46 anos após, então, o ano de 1798, né? Após essa perseguição contra a Igreja Verdadeira de Deus, vai, então, surgir um remanescente. E este remanescente, ele começa a vir de onde? Ele começa a vir, então, das diferentes organizações religiosas. Então, vai estabelecer, então, uma igreja, uma comunidade de crentes para pregar todas as verdades bíblicas e chamar todas as pessoas de todos os segmentos religiosos, da igreja católica, das igrejas batistas, das igrejas metodistas, presbiterianas. Depois, no início do século XX, quando surge o movimento pentecostal, porque o movimento pentecostal só foi existir no ano de 1906 para cá, lá na Rua Azusa, em Los Angeles, através do pregador batista negro William Seymour, que também atraiu pessoas de diferentes igrejas evangélicas, batista, metodista, luterana, Exército da Salvação, enfim. Ali na Rua Azusa, em Los Angeles, surgiu o movimento pentecostal carismático, tá? Então, vindo à existência da Igreja das Assembleias de Deus, nos Estados Unidos, a Igreja de Deus em Cristo, que é a maior igreja pentecostal
dos Estados Unidos hoje e as diferentes ramificações pentecostais carismáticas que foi ganhando o mundo até os nossos dias. Então, o remanescente de Deus aqui, do verso 17 do capítulo 12 de Apocalipse, está para convocar todos os seguidores de Jesus, também do movimento pentecostal carismático, para se voltarem para todas as verdades bíblicas. Não é apenas algumas verdades, não, mas todas as verdades bíblicas. E outra coisa, como eu disse, a partir de 1844, Jesus Cristo deu início à purificação do santuário celestial e nós estudamos sobre o santuário celestial no nosso vídeo 13. Por isso, volte para o vídeo 13, assista o vídeo 13 e logo também nós vamos aqui estudar sobre a profecia dos 2.300 anos de Daniel, tá bom? E essa igreja tem uma mensagem especial e a proclama em todo o mundo. Em todo o mundo. Apocalipse capítulo 10, olha só. Apocalipse capítulo 10, verso 11. Diz assim: Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Este remanescente de Deus, que tem a fé em Jesus, que guarda todos os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, esta igreja, ela tem uma mensagem especial a proclamar em todo o mundo, em todas as nações, em todos os países. Mateus 24, o verso 14 também confirma o que estou dizendo. Mateus capítulo 24 e o verso 14. Olha só o que diz a palavra de Deus, você pode estar acompanhando comigo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então esta igreja, desde 1844, ela prega a todo mundo o evangelho eterno. Agora, a pergunta de número 7 é o seguinte: qual é o motivo da vitória deste remanescente, dessa descendência que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Voltemos para Apocalipse capítulo 12 e o verso 11. Diz a palavra de Deus. Capítulo 12 e o verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, assim, meus irmãos, como no Êxodo, quando os israelitas escaparam do Egito, vocês se lembram? Depois que passaram o sangue do Cordeiro ali nas portas por ordem divina, o povo de Deus também, no tempo do fim, vencerá graças ao sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, veja bem, se nós voltarmos aqui para o capítulo 12 de Apocalipse e o verso 11, mais uma vez, vocês percebem que o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, contra a igreja pura, lá no deserto, né, na Idade Média, desde o ano de 538 até 1798, perseguiu esta igreja, ok? Mas ele não conseguiu destruir esta igreja, porque nesta igreja ainda ficou um restante, ficou uma descendência, que após 46 anos, essa descendência se levantou, esse remanescente se levantou. Então, agora o diabo, ele vai tentar destruir este remanescente, destruir este restante da igreja pura de Deus, este povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Só que Satanás não vai conseguir destruir este remanescente, esta igreja verdadeira, porque este remanescente no tempo do fim, eles vão vencer graças ao sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1:29. Aleluia! Glória a Deus, porque este remanescente vence graças ao sangue do Cordeiro de Deus. Meus amados, a fé na morte e ressurreição de Cristo capacitará os remanescentes a dar seu testemunho de fé. Eu pergunto neste momento, você não quer fazer parte deste remanescente de Deus? Não importa em qual organização religiosa você está. Você que é cristão,
Não importa qual a sua igreja, se você é católico, se você é batista, se você é luterano, você é convidado a fazer parte do remanescente de Deus. Você é convidado a fazer parte do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus por completo, que defende todas as verdades de Jesus. E aqui eu chego na última pergunta. Qual é a vontade de Cristo em relação àqueles que ainda não fazem parte da igreja verdadeira? João capítulo 10 e o verso 16 é o nosso último texto de hoje. João capítulo 10 e o verso 16 diz então a palavra do Senhor. Olha só que importante. Capítulo 10, o verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Olha só o convite de Jesus. Enquanto existe graça, a oportunidade e convite da parte de Deus. E esse convite se torna ainda mais urgente nos eventos finais, porque estamos caminhando para a segunda vinda de Jesus. Então, nos eventos finais, com o último chamado divino, Deus está dizendo no livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplice em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. O convite de Jesus é para que o povo dele está espalhado, olha só, por mais que o cristianismo ele se dividiu em milhares, em mais de 47 mil organizações cristãs pelo mundo, Deus tem o seu povo, seus filhos espalhados em todos estes segmentos. Há filhos sinceros de Jesus em todos estes segmentos religiosos. Nesta Babilônia espiritual, porque Babilônia, ela significa confusão religiosa. Então Deus tem o seu filho. Mas Deus, através deste remanescente puro, dessa descendência da igreja que foi perseguida na Idade Média, que não abre mão de nenhuma verdade sequer, Deus, através deste remanescente, ali, após 1844, usa este remanescente para chamar o seu povo, a sua igreja, que não faz parte desse remanescente, mas que está em todas as demais organizações. Deus está convidando este povo fiel para unir-se a este remanescente aqui, essa descendência, para então ser um povo só na batalha final, na defesa de todas as verdades bíblicas. Meus queridos amigos, como adventista do sétimo dia, pela profecia bíblica, eu não tenho dúvidas de que a igreja adventista do sétimo dia é este remanescente que se levantou, que surgiu 46 anos depois do ano de 1798, após 1844, como remanescente, e pessoas que vieram das várias igrejas, como citei para vocês, já ali após o ano de 1844, homens e mulheres sinceros que queriam estudar a Bíblia profundamente, e Deus foi revelando verdades para este povo. Então, ele levantou este movimento profético, e até ali desde 1844, mas em 1863 foi o ano que a igreja adventista ela foi organizada como uma igreja. E a igreja adventista ela ganhou o mundo ali após 1863. E hoje está por entre mais de 200 países do mundo, pregando o evangelho eterno, pregando que a salvação é unicamente através de Jesus Cristo, pregando que os mandamentos de Deus são eternos e que todos aqueles que já estão salvos em Jesus Cristo devem obedecer os mandamentos de Deus. Pregando o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia que conduz o povo de Deus para as Escrituras. Então, a igreja adventista, ela prega e convida a todos os povos, a todos, a se voltarem para as Escrituras, para todas as verdades de Deus. Então, eu não tenho dúvidas que a igreja adventista é a igreja remanescente de Deus, que convida agora uma outra parte do povo de Deus, que está em todos os segmentos religiosos, que está na igreja batista, que está na igreja católica, que está na igreja metodista, nas igrejas pentecostais. Convida todos esses irmãos sinceros que foram salvos em Jesus Cristo a então voltar-se para todas as verdades da Bíblia, porque o fim está próximo. O fim está próximo.
Então eu lhe convido para que você se volte para as Escrituras. Se você tem acreditado em algumas crenças, mas essas crenças não são bíblicas, elas não são provadas pela Bíblia, abandone essas crenças falsas. Aceite apenas as verdades da palavra, apenas o que está escrito na palavra. E se você entendeu que Deus tem um povo fiel nos nossos dias, e que esse povo guarda os mandamentos de Deus, e tem a fé em Jesus, o Senhor deseja que seus filhos se unam a esse povo. Se você quer tomar essa decisão agora, ore em nome de Jesus comigo, porque é a decisão mais importante que você tem que tomar. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa querida que está assistindo a este vídeo, para que ela tome a decisão de fazer parte do povo de Deus. Do povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que tenha fé em Jesus, mas que também tenha um testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Deus, Pai querido, eu sei que teu povo está espalhado por todo o planeta, nas diferentes denominações cristãs, também espalhado também dentro do islamismo. Há outros que estão no shintoísmo, no budismo. Deus, atraia estes adoradores sinceros para a verdade absoluta, porque sabemos que nos últimos dias só haverá dois grupos de pessoas, os adoradores do Senhor e os adoradores da besta. Pai querido, sabemos que Jesus em breve virá e que essas pessoas que estão assistindo, participando deste curso bíblico, possam tomar a decisão ao lado do que é certo da verdade, do lado de Jesus. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Amado, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E no nosso próximo estudo, que é o estudo de número 15, vamos aprender sobre o dom de profecia, o testemunho de Jesus. Fique com Deus, fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém.